Fala, torcedor azulino e azulina de toda lá em Brasília e torcedores de outros clubes que me assistem. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que você esteja bem, porque se ninguém estiver bem, ninguém tá bem, né? Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque quem não faz isso, bela bunda, todo mundo já sabe, não já sabe? Então deixa o like aí nesse caralho. E enfim, né? Fluminense 1, CSA 0, CSA 0, Fluminense 1, né? 5 jogos, 5 derrotas, né? Mas a CSA Minha Legião, ela é modinha por criticar. E enfim, galera, como eu disse, depois daquele jogo, né, contra o Corinthians, que a gente chegou aos 29 pontos, né, estado máximo ali de êxtase do torcedor azulino, da esperança, né, da permanência. Eu não tenho como provar que aconteceu, ou o que foi que aconteceu, mas eu tenho certeza de que aconteceu alguma coisa, porque é notório a diferença, né, da postura do time dentro de campo após aquele jogo, né? Óbvio que eu não vou desprezar o fato de que o time é fraco tecnicamente, a gente não tem como ganhar todos os jogos, não tem como a gente fazer grandes jogos todos os jogos, mas enfim, né, notória a diferença de postura, porque o time simplesmente deixou de correr, começou a andar dentro de campo e começou a acontecer falhas ali extraordinárias, vamos dizer assim, por parte de alguns jogadores que não costumavam falhar, né? Então, obviamente que eu não vou entrar no papo da teoria da conspiração, como os argumentos ficam dizendo, né, que o Agel comeu a mulher do Carlinho e que receberam mala preta, que vocês têm uma criatividade do caralho. Óbvio que eu não boto minha mão no fogo por ninguém, por ser humano nenhum, mas eu sou inocente demais para acreditar que alguém seja tão filha da puta para fazer esse tipo de coisa, né? E quando a diretoria não revela, né, o que realmente aconteceu, e dificilmente vai revelar nesse momento, né, acaba criando espaço aí para vocês criarem a teoria doida de vocês, ou até regateando por aí, mandando áudio no WhatsApp, e vocês acabam compartilhando. E enfim, né, galera, como eu disse, né, aconteceu alguma coisa, a gente não sabe o que é, mas também eu não acreditei lá na desculpinha, né, da diretoria de que os jogadores foram dispensados porque estavam com baixo rendimento. Porque se isso fosse verdade, cá pra nós, a diretoria já teria dado um tiro de 12 na cara do seu Bruno Alves, porque mais baixo rendimento que ele tem, não existe outro jogador na história da humanidade. E enfim, né, galera, mais uma derrota, como eu vinha dizendo, né, fica muito triste. Eu acho que agora eu fico mais, né, com mais liberdade pra falar, né, que o CSA finalmente não, né, na minha opinião já tinha garantido há muito tempo, mas agora eu acho que todo mundo tem um consenso comum, não tem mais um iludido nesse mundo que acredite, né, ainda na permanência do CSA. Então o CSA, não matematicamente, mas moralmente, para todos os torcedores, né, garantiu o seu rebaixamento, né. A gente vê a rodada aí, o Campeonato Brasileiro, que na parte de cima já acabou, né, o Flamengo, o Cheirinho, campeão, finalmente o Cheirinho teve conversa em 24 horas, 2 títulos importantes, botaram pra roubar, não tem conversa. O Flamengo, né, que eu já disse aqui que eu não gosto muito, mas eu não tive nem tanta raiva nesse título da Libertadores, né? Eu não gosto muito do Flamengo porque tem muito torcedor terceirizado. E eu não gosto de torcedor terceirizado, os famosos mitos, porque os famosos mitos são filha da puta. Eles não sabem entrar na zoeira do futebol. Porque tem um cara que eu conheço que ele é flamenguista e regateando. Então quando o CSA tava lá na Série D, sem série, ele era CRB pra lá, CRB pra cá, e papapá. Quando o CSA chega na Série A, ele esquece o CRB, porra. Esquece, aí começa a falar de Flamengo, aí quer zoar o CSA porque o Flamengo foi campeão da Libertadores. Aí tá de palhaçada, né, seus bichos filha da puta? Você tá de palhaçada, né? Vocês estão de palhaçada, não sabem nem entrar na conversa do futebol, meu irmão. Aí, enfim, por isso que eu tinha raiva, né? Mas, enfim, nesse título da Libertadores, eu mal escutei aqui no bairro, eu não sei o que aconteceu. Que se fosse assim, há uns 4, 5 anos atrás, a gente nem dormia, era zoada do povo. Mas não sei o que aconteceu, não sei se mudaram, o que foi, que ficou tudo silêncio. Então, parabéns ao Flamengo, merecido, né? Foi uma cagadinha do caralho. Quando o cara tava predestinado pra ganhar a Libertadores, ganhar aquele título importante, acontece. Mas menino foi no fedor de bosta. Se tivesse merda pronto, o flamenguista tinha se cagado, foi no finalzinho, Gabigol. Mas enfim, né, fizeram um ano incrível e merecem, né? E aí a gente vai ali na briga debaixo da tabela, nesse campeonato que foi muito nivelado por baixo. Porque pelo campeonato que o CSA fez, o CSA que teve a ondulação, né, uma hora a gente dizia, até o cara falou aí, que era pior do que rapariga, né, muito indecisa, porque uma hora dizia que ia cair, outra hora dizia que não ia cair, mas enfim, não tem demérito nenhum em mudar de opinião, porque a gente vai vendo o aumento do time, né, e o aumento dos outros times também, e como a nossa equipe se comportava dentro de campo. Então, quando eu digo que o campeonato foi nivelado por baixo, e esse era o campeonato mais fácil, né, de um time permanecer, né, principalmente time do Nordeste, que são financeiramente menor, é por causa disso, porque se a gente olha o primeiro turno do CSA, né, e já lá no primeiro turno eu já decretava que a gente ia cair,
enfim, né, a gente vê que a gente era para ser o último colocado, e a gente acabou não sendo, que o CSA fez no primeiro turno horroroso, horroroso. Quando chega o Agel, o CSA começa, né, a fazer uns jogos bons ali, e consegue uma sequência de vitória, e aí dá esperança para o torcedor, e foi aí nessa parte que eu me empolguei, né, eu ficava preocupado se o CSA ia aguentar a sequência de jogos, porque como eu já disse, o elenco é muito limitado, e enfim, acabou não aguentando, né? Não sei se não aguentou porque não aguentou, ou se aconteceu alguma coisa que os caras pilantraram, e enfim, né? O resultado tá aí, já contra o Vasco, depois dessa nova mudança de postura do time, já chegando na reta final do campeonato, já contra o Vasco, após a derrota do Vasco, eu decretei, né, de que o time já estava rebaixado, não iria se recuperar mais, né? E aí acabei sendo expulso de alguns grupos, né? Os caras putos me chamando de modinha, dizendo que eu não acreditava, que até questionando, né, se eu era torcedor azulino. E eu tretei bastante com o torcedor, né, nesses dias aí. E enfim, né, se eu pudesse voltar atrás não teria feito, porque não adianta, né. Como eu disse, eu amo todo torcedor azulino, não importa se o seu estado de espírito, se ele é corneta, se ele é chumbeta, enfim, né, no final, independentemente, né, da diferença de opinião, todos nós queríamos, né, um único objetivo, né, que é a permanência do azulão, que é o melhor para o CSA, né. Então, infelizmente eu tinha razão, foi confirmado aí o rebaixamento. Eu poderia pegar meu órgão genital e esfregar na cara de um bocado de gente, mas eu não vou fazer isso porque, como eu disse, eu não sou mais torcedor do que ninguém, e cada um pensa da forma como quer. No final a gente queria a mesma coisa, que era o bem do azulão, e infelizmente acabou não dando certo, né. Mas enfim, né, galera, eu acho que a página CSA Minha Religião, essa aqui é a grande diferença, né. Porque a página CSA Minha Religião, ela tenta passar a verdade. Porque eu vejo outras páginas aí que sempre fica naquele murmurinho de querer criar na cabeça do torcedor esperança, né? E é uma coisa que não faz o meu estilo. Não faz o meu estilo. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o dono da razão. Não é sempre que a gente acerta. Não é sempre que a gente acerta. Eu gostaria muito que nesse caso está errado. Mas enfim, né? Quando a gente vê a postura dentro de campo, o time apático, o time ridículo, que não representa a torcida, a gente não pode acreditar e iludir o torcedor, porque querendo ou não, por mais que nosso canal seja pequeno, a gente acaba influenciando a cabeça de algumas pessoas, né? Mas eu não posso iludir o torcedor, né? Pra fazer o torcedor ir pro estádio e fazer papel de palhaço, né? Vendo que o time não vai dar. Vou fazer o quê? Eu vou morrer por causa disso? Então eu amo o CSA, mas eu não vou pagar pau, não vou passar pano para jogador pipoqueiro, para a diretoria que foi incompetente esse ano, né? E a gente pode entrar aqui nos méritos de que tudo isso aconteceu por causa do início do ano, mas enfim, né? A gente já está cansado de ouvir isso, né? Bola para frente, o trabalho não pode ser destruído, né? Principalmente o nosso presidente Rafael Tenório, que por mais que não tenha dado muito certo no campo este ano, mas que vem cumprindo as suas promessas, que já liquidou, né, as dívidas do clube aí, os passivos trabalhistas. E enfim, bola pra frente agora pensando na Série B, não tem problema nenhum, mais uma derrota contra o Fluminense, apático, né, eu não fui pra esse jogo, né, e enfim, não ir pra esse jogo foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Aí você vai vir chegar aqui pra mim dizer que eu sou modinha, uma coisa que, enfim, eu não vou mais discutir, que eu já disse que eu não gosto desse negócio de um querer ser mais torcedor como o outro, mas enfim, eu já decidi isso já faz umas 2 semanas, que eu não vou pra mais nenhum jogo esse ano, mesmo que o CSA ganhasse agora, e acontecesse um milagre, Jesus chegasse aqui, um milagre, e colocasse o CSA na primeira divisão, eu não iria pra mais nenhum jogo esse ano, porque eu tô cansado de ser feito de palhaço, né? E aí você vai dizer, Antônio, mas se você ama o CSA, como é que você vai abandonar? Eu não tô abandonando a instituição, só que eu não sou palhaço. Entendam, existe uma diferença de você amar uma mulher, sua mulher, você ama sua mulher, vem um filho da puta, tenta estuprar ela, você vai lá e arrebenta a cara do cara, entendeu? O cara tava tentando estuprar a sua mulher é vítima. É diferente de você amar a sua mulher e você ir brigar com o cara, porque o cara tá metendo a rola no rabo da sua mulher, sendo que ela tá fazendo aquilo ali conscientemente, tá fazendo porque quer. Aí você é corno, tá defendendo o quê? Pelo amor de Jesus Cristo. Ainda vai lá bater no cara e apanha pra piorar a situação. Então, eu amo o CSA, mas eu não sou iludido, né? Já basta os R$90 de sócio que eu pago por mês, né? E aí eu vou pra um jogo desse, né? Gastar quase R$100 com transporte, com bebida, com comida, o caralho a 4, pra chegar lá, tá jogador andando dentro de campo, e eu ia perder logo o meu dinheiro, porque quando eu chegasse e eu visse que o Bruno Alves era titular, eu já ia voltar imediatamente, né? Porque existe um limite, né? Você ser iludido
palhaço, e aí o cara quer jogar na sua cara que você é um idiota, né? Então eu tenho toda a consideração pro Agel, mas também tá de palhaçada, né? Fazer um negócio desse. E enfim, né? O jogo foi como vocês viram, um primeiro tempo apático, o CSA teve uma grande chance com o Ricardo Bueno, aquele pipoqueiro, perdeu, o Fluminense no primeiro tempo teve duas grandes chances ali, chegou no segundo, fez o gol no início, e aí quando faz o gol em cima do CSA, o CSA nem empata, nem vira, né? Ou ele sai à frente, né, e sofre um empate, ou sofre a virada, ou acaba ganhando, ou se ele sair atrás já era, já decretou a derrota. Então é isso aí. Agora é pensar em 2020, eu não tô com raiva. Eu já falei desde o início do ano de que eu preferia que o CSA não fizesse loucuras, porque como a gente sabe, o CSA não é um time tão tradicional. Não é que nem alguns times aí que chega a fila da puta aqui falando, dizendo, ah, o seu CSA não é time de jogar Série A. Não, beleza, mas o seu é, porque o seu deve a todo mundo, né? Porque dos times que estão na Série A, dos poucos que não devem a ninguém, todos os nordestinos que estão presentes esse ano são um dos que não devem, né? Enquanto tem outros times aí que estão na Série A, mas dando calote, devendo a todo mundo, que se a lei fosse feita no Brasil, se a lei fosse cumprida no Brasil, esses clubes perderiam ponto e seriam rebaixados, né, porque devem salário, deve a todo mundo dar calote, né? Mas infelizmente a lei aqui no Brasil, né, como agora tem um monte de idiota comemorando a decisão do STF de soltar um monte de bandido corrupto e rico, né, porque fala que só negro e pobre vai preso nesse país, e quando a porra desse país começa a prender corrupto, filho da puta, aí vai lá o STF e ajuda os seus amiguinhos, fica aí um monte de pobraiada, tudo comemorando. Aí depois chega amanhã dizendo que não é preso político, não é preso nada, só é preso negro e pobre. Então discussão de merda. Então é isso a mesma coisa no futebol. Não é coisa no futebol. Os grandes sempre são privilegiados. Os pequenos que se fodam. Então não importa se o CSA tem uma gestão de dar exemplo, né, que mesmo com as suas limitações financeiras é exemplo de gestão, mas sempre vai ser, né, os clubes que são maiores, mesmo os caloteiros, vão acabar sendo privilegiados, né? Então, enfim, galera, é um orgulho muito grande fazer parte do maior. O vídeo tá ficando longo, né? Aos pipoqueiros, aquele adeus. Agora é pensar em 2020. Eu queria dizer a vocês que não adianta ficar tirando onda, dizer que a gente foi rebaixado, porque pra mim eu fiz parte da história, né? Fiz parte da história, um time que estava sem série, teve essa alavancada aí, né, histórica, de em 3 anos chegar na Série A, né, com a gestão maravilhosa do nosso presidente, Rafael Tenório. Então, vamos ver aí o resto do ano, né? Já agora sem expectativa nenhuma, os pipoqueiros pelo jeito ainda vão ser ultrapassados pela Chapecoense. Quando a gente fez 29 pontos, eles tinham 17, e agora eles têm 1 ponto. A gente ainda vai ser ultrapassado pela Chapecoense, pelo amor de Deus. E enfim, né, eu tenho muito orgulho de fazer parte do maior. Vamos ver o que é que vai ser do resto do ano. E aquele abraço, não esquece de seguir @CSA no Instagram e no Facebook, @ZulonNeto _CSA no Instagram e no Facebook. Pra quem quiser me seguir essa coisa maravilhosa, @Tony Soares, tá tudo aqui na descrição. Faz a dica que dá, manda energia pra nós. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço, galera. Fui!